vocês. Vamos dar continuidade ao estudo de funções orgânicas oxigenadas. Aldeídos e cetonas. Nesses dois grupos, nessas duas famílias, temos o grupo carbonila C-O, que ocorre, nos aldeídos e nas cetonas. O aldeído, a fórmula estrutural, trata-se de um R, que é um hidrocarboneto ligado a um carbono, que forma ligação dupla com o oxigênio, e esse mesmo carbono faz uma ligação com o hidrogênio. E nas cetonas, a gente tem um radical, um hidrocarboneto, ligado a um carbono C, que faz dupla com O, e esse C, ao invés de ser ligado ao hidrogênio, como ocorre no aldeído, ele é ligado a outro radical, que trata-se de outro hidrocarboneto. Tá? Então, a diferença basicamente é essa. Aqui a gente tem um H e aqui a gente tem um hidrocarboneto. Tá? Aldeído. A nomenclatura do aldeído trata-se da quantidade de carbonos mais o tipo de ligação mais AL. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui alguns exemplos. Metanal. Então, aqui esse primeiro, quantos carbonos a gente tem aqui? Um carbono. Um carbono com o prefixo met. Metanal, certo? Terminação AL, como tá aqui, mostrando que é a nomenclatura do aldeído. E esse metanol ele também pode ser chamado de formaldeído ou simplesmente o formol. O formol que a gente conhece, que é utilizado para conservar defunto, que muita gente utiliza no cabelo para fazer alisamento e tal, né? Vamos ver essa segunda molécula. Quantos carbonos a gente tem aqui? 1, 2. Então, a gente tem o prefixo et. Lembrando, um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, conforme as primeiras apostilas de orgânica. Então, a gente tem um etanal, certo? Nal aqui, porque trata-se de um aldeído. Então, lembrando-se que a gente tem que sempre ver o quê? A gente tem que ver a presença do grupo, certo? Então, a gente sabe que é aldeído porque a gente tem o quê? Um carbono ligado a uma dupla com oxigênio, a carboxila e o H. Certo? Então, a gente tem aqui, a gente tá vendo aqui a presença desse grupo e sabe que trata-se de um aldeído. Certo? Aqui também a gente tem, um aldeído, certo? Aí, nesse caso aqui, nessa terceira molécula, o que é que a gente tem? Tá aqui no vermelho. Aqui a gente tem um benzil, certo? Então, a gente tem aqui um benzil. Logo, é benzaldeído. Benzaldeído. Exatamente. Certo? Tá certinho. Essa outra molécula aqui, vamos olhar essa quarta molécula aqui. O que é que a gente tem? Quando a gente vê aqui já uma chance de ter um radical, que a primeira coisa que a gente faz é o quê? É separar a cadeia orgânica principal. A cadeia orgânica principal, ela tem que ter o carbono do grupo, Então, separei aqui a cadeia carbônica principal. Vamos contar quantos carbonos a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem um radical metil, tá? Então, a gente tem, esse radical metil tá ligado ao carbono 5, então, 5 metil. Como a cadeia orgânica principal tem 6 carbonos, a gente utiliza o X. E como está tratando de aldeído, nal. 5 metil hexanal. Vamos olhar essa outra molécula aqui. Cadeia carbônica principal. Lembrando-se que na cadeia carbônica principal a gente tem que ter a função orgânica, tá? Então, essa função orgânica aqui, ela tem que fazer parte da cadeia carbônica principal, certo? Não pode faltar. E aqui a gente tem uma ligação tripla. Então, quando a gente tem ligação duplas e triplas, elas estão presentes na cadeia principal. Assim, já fica fácil de achar onde é que está essa cadeia principal, Então, vamos circular.
certo? Tá aqui. E agora vamos contar os carbonos. Tá aqui em vermelho. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E a gente tem o quê? Os radicais. Radical com 2 carbonos, a gente tem o que aqui? O etil. E aqui também temos outro etil. Então, como é que dá o nome? O primeiro etil está ligado no carbono 2, o segundo etil está ligado no carbono 3, então a gente tem 2, 3, dietil, lembrando-se de colocar esse di na frente, porque temos 2 etil. X, certo? Porque a gente tem o quê? 6 carbonos. X, esse 4 aqui, porque aqui temos a ligação tripla, X, 4 e no, o I da ligação tripla, tá? Se a gente, por exemplo, não tivesse essa ligação tripla, aí como é que se ficaria essa nomenclatura? Se acaso a gente não tivesse essa ligação tripla, a essa parte aqui que trata-se do X4 e no seria o quê? X, no. Certo? Aí quando a gente tem ligação, só ligação simples na cadeia principal, a gente não tem o que indicar. Veja que aqui, ó, não precisou indicar. Né? Aí aqui, como temos essa ligação tripla, então a gente precisa dizer onde é que ela está localizada. Vamos agora para as cetonas, né? Então, contador a laser aqui. Essa primeira molécula que a gente tem. Como é que é a nomenclatura? Quantidade de carbonos mais tipo de ligação mais una. Tá? Vamos contabilizar os carbonos aqui. Então, a gente tem 1 carbono, 2, 3. 3 carbonos prop. Então, propanona. Certo? Ou também podemos chamar de dimetilcetona ou também acetona. Nessa segunda, quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4. 4 vai de butanona ou metil-etilcetona. Então, vamos analisar. E o que a gente tem aqui? Essa aqui é a carbonila, certo? Então, aqui a gente tem R1 e aqui a gente tem R2. Essa outra aqui também. Grupo carbonila. Aqui temos R1 e aqui temos outro R2, certo? Então, tanto a gente pode colocar esse nome como propanona, porque a gente encontrou 3 carbonos, né? E aqui, 4 carbonos butanona. Como a gente pode utilizar o nome de cada radical desse para dar o nome das cetonas, certo? Então, o que é que a gente tem nessa primeira aqui? Aqui, esse H3C trata-se de um metil e o outro também metil. Então, são 2 metils, a gente coloca de metilcetona. E nesse outro, o que é que a gente tem? H3C, então a gente tem um metil e o R2 trata-se de um etil. Assim, a gente pode colocar como metil, etil, cetona. Vamos para essa outra próxima molécula aqui. O que é que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos uma cadeia carbônica com 5 carbonos, então a gente pode pentanona, certo? Só que essa carbonila, tá aqui de azul, essa carbonila aqui, C dupla O, ela está ligada a qual carbono? Ao carbono de número 2. Então a gente escreve pentan2ona. Por quê? Porque essa C dupla O, ela podia estar aqui, ó, podia estar, por exemplo, nesse carbono, nesse terceiro, podia estar nesse carbono aqui 4, certo? Então, como ela podia passear pela molécula, então é necessário a gente escrever a localização dela, tá? Então, a gente precisa escrever onde ela está.
Nessa primeira molécula aqui de propanona, ela só podia estar no meio. Então, precisa dizer, tá bom? Então, a gente pode escrever pentan 2-ona ou ir para a nomenclatura se baseando nos radicais, certo? Então, a gente tem esse primeiro radical R1. Quem é esse radical R1? É o metil. E esse radical R3 aqui, R3, vai ser o quê? Propil, né? Prop, 3 carbonos. Então, a gente pode escrever também metil, propil, cetona. Ou ainda cetona, metílica e propílica. Então, 3 opções diferentes de nomear a mesma molécula. E nesse outro aqui, né, o C duplo O, então a gente tem um radical R1, por exemplo, e aqui a gente tem um radical R2. Então, nesse caso, necessariamente, como a gente tem aqui uma cadeia carbônica fechada, então a gente tem que colocar o nome dos radicais. R1 trata-se de um fenil, e R2 a gente tem um metil, tá? Então, a gente pode ter fenil, metil, cetona ou cetona metílica e fenílica. Próxima molécula, vamos lá. A gente tem... Vamos primeiro, como é que a gente nomeia? Aqui tá a nossa carbonila, certo? Então, a carbonila está mais próxima da esquerda ou da direita? Está mais próxima da esquerda. Então, é daqui que a gente começa a nomear os carbonos, a enumerar os carbonos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui 5 carbonos, pente. Beleza. Só que a gente tem uma ligação dupla. E essa ligação dupla pertence ao carbono de número anterior, que é o 3. Certo? Então, a gente tem o 3E, né, que está se referindo a essa ligação dupla. E depois a gente termina a nomenclatura escrevendo a localização do C dupla O, que é no carbono 2, certo? Então, a nomenclatura é pente 3 em 2-ona. Próximo carbono, vamos lá. Aqui, essa carbonila está mais próxima da direita, então a gente começa da direita a nomeação aqui, a enumeração do carbono, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? Lembrando que esse CH3 aqui embaixo é um radical. Então, o que a gente tem? Esse CH3 aqui é um metil, tá ligado ao carbono 4, então é 4 metil. 5 carbonos pente. O C dupla O tá ligado ao carbono 2-ona. 4 metil, pentan, 2-ona. Vamos para esse outro aqui. Mais exemplos para a gente não esquecer. Ok? Esse C dupla O, que é a função orgânica, tá mais próxima da esquerda, então a gente começa por aqui a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, né? Temos uma ligação tripla ligada ao carbono 3, porque é o de menor número, então pente de 5 carbonos, 3 de I. E o C duplo O ligado ao carbono 2-ona, pente 3 em 1. Esse outro, né? A gente pode nomear assim também, certo? Como é que ficaria desse tipo de nomeação? Começa aqui a numerar 1, 2, 3, 4, 5, né? Veja que a molécula de baixo é igual à de cima, tá? Essas duas aqui são iguais. Então, a gente pode enumerar assim e colocar, como a gente colocou aqui, 4, metil, pente, 2-ona. Do mesmo jeito que a gente fez em cima, tá? Mas deixa eu apagar aqui pra gente ver outra forma de nomear. Vou botar um verdinho aqui. Mas a gente pode fazer o quê? Esse aqui seria um radical 1, vamos chamar esse radical 1 de metil, tá? E esse outro radical 2. R2 eu vou chamar de quem? Essa pode ser chamada de isobutil. Tá lá na aula de radicais, nomenclatura de radicais. Isobutil.
A gente pode colocar isobutil metil cetona ou cetona metílica isobutílica. Cetona R1R2 e R1R2 cetona. Então, o que é que a gente tem? Essa molécula de cima é igual a essa molécula de baixo e muda-se o quê? As formas de fazer a nomenclatura. E se a gente observar, olha, o que é que a gente tem aqui? Essa molécula de cima é igual à molécula de baixo. Quer dizer, quase igual, né? Só muda essa ligação dupla. Mas eu coloquei aqui a mesma nomenclatura. Poderia colocar a nomenclatura assim, diferente, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui, vamos pensar. Vamos pensar com a prufa. Como é que a gente poderia escrever essa, por exemplo, uma nomenclatura aqui diferente? Posso dizer que isso aqui é R1. Quem é esse R1 aqui? Seria metil, né? E esse R2 aqui, quem seria esse R2? Metprop. Propinil. Acho que acredito que é assim. Então a gente poderia nomear pelos radicais. Então ficaria metil, propinil, cetona, né? Lembrando que quando a gente tem aqui um radical, vamos dizer, de 3 carbonos, se só houver ligação simples é propil. Se houver ligação dupla é propenil. E ligação tripla é propinil. Ácidos carboxílicos. O grupo carboxílica, que é C-O-OH, ele também é abreviado como COOH, certo? É o grupo funcional dos ácidos carboxílicos e possuem essa fórmula. São considerados ácidos fracos. Nomenclatura. O que é que a gente tem aqui? Ácido, né? Primeiro leva o nome de ácido. Quantidade de carbonos mais tipo de ligação mais oico. Então, primeiro, quantos carbonos a gente tem aqui? 1. Ácido metanoico. Ou também chamado de ácido fórmico. Essa é a segunda molécula aqui. Vou enumerar, que essa molécula aqui tá grandona. Vou enumerar ela. Então, a gente tem aqui 1 carbono, 2, 3, 4. Aqui a gente tem uma molécula de metil, então ácido metilbutanoico. Certo? Nesse caso aqui não é o 2-metilbutanólico, não, aqui é 3, tá? Desconsidere esse 2. Aqui a gente tem 3. Essa molécula aqui, um carbono, 2, ácido etanóico, ácido acético. Essa 3, essa outra molécula aqui a gente tem 2, 3 carbonos, ácido propanoico. E aqui ácido benzoico, tá ligado a um benzeno, tá? Então, a lista de exercícios aqui para vocês fazerem, tá? Essa primeira questão diz o nome do composto a seguir, então o que é que você vai olhar? Você vai olhar quem é a cadeia carbônica principal, certo? Vai olhar quantos carbonos tem na cadeia carbônica principal. Para não dar a resposta aqui, vocês vão pensar, né? Esse C-OH pertence a qual é a função? Qual a função? Vocês vão olhar que função é essa e lembrar qual a nomenclatura que dá para esse C-OH, certo? Então, aqui a gente tem aqui a função ácido, mas será que esse C-OH é do ácido? Esse pentanal, a gente sabe que é aldeído. Será que esse C-OH pertence ao aldeído? Então, vocês podem ir aqui, porque tem por cetona. Então, mesmo que você não saiba, assim, por exemplo, a nomenclatura, identificou a função, você já vai eliminando, né? Você vai dizer, não, letra A não pode ser, letra B não pode ser, enfim. Vocês vão eliminando. Essa questão 2 aqui do mesmo jeito. Vou olhar aqui que função é essa, né? Que é a mesma função daqui de cima, contar os carbonos e tentar botar aqui a nomenclatura. Questão 3, do mesmo jeito. Questão 4 aqui
É aquela coisa, para escrever a nomenclatura, a primeira coisa que você tem que identificar é a função orgânica. Então, que função orgânica seria essa daqui? Né? Então, vamos pensar. Questão 5. O vinagre, usado para temperar salada, é uma mistura em proporções adequadas. Então, aqui vocês podem comprar na internet, né? Olhar o material, para chegar na resposta. E aqui é para dar a nomenclatura, né? Então, aquele negócio. Identifica a função, identifica que função é essa, identifica que função é essa. Vai primeiro aqui identificar a função. Identificou a função, lembrando, isso aqui é a mesma coisa de C, dupla O, a OH, certo? É só um modo diferente de escrever. Identificou a função, aí vai enumerar os carbonos. Enumerou os carbonos, vê se sobrou radical, vê se sobrou radical, vê se sobrou radical, vê se sobrou radical e faz a nomeação. Boa sorte!